Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Empreender-se. Quando eu sei quem eu sou, eu simplesmente realizo como o pássaro. O pássaro, ele sabe quem ele é um pássaro. Lindamente, de forma natural, sem nenhum esforço, ele realiza o voo dele. E exatamente quando eu entendo que eu sou filha, eu não preciso mais fazer para ter, eu simplesmente realizo. Eu sou Adriana Lourenço, eu falo de comportamento e mentalidade neste canal. Se você ainda não está inscrito, se inscrevam para receber mais conteúdo falando aí de comportamento e mentalidade. E hoje eu vou falar de uma mentalidade desenvolvida no processo. E aí, processo é um lugar que a gente reclama ou a gente clama dando glórias a Deus? Quando a gente entende o entendimento, né? Põe as coisas no lugar, como está em Provérbios 24, falando que a sabedoria constrói o entendimento, olha a importância do entendimento, põe as coisas no lugar e o discernimento não se frustra quando a gente tem o discernimento. Trazendo aqui para o processo, vamos associar o processo como um momento ali que o Senhor tem para mudar a nossa mentalidade de escravo, daquele que precisa fazer para ter. Quando eu sei que eu sou filho, aí sim eu realizo. Trazendo ali um período que o Senhor também conhece o nosso coração. Nós desenvolvemos uma dependência totalmente nele, como uma criança, a inocência de uma criança, que tem sim uma mentalidade, o processo é para desenvolver uma mentalidade de governo, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas um coração dependente ao Pai. Quem tem coração dependente ao Pai? Quando sabe que tem um pai, mas porque sabe que é filha, mas uma filha madura. Fazendo uma analogia com o pessoal lá do Egito, para chegar na terra prometida, que é Canaã, o pessoal estava no Egito. Ali no Egito, eles viviam de escravidão, precisariam fazer para ter. Porém, para chegar em Canaã, uma terra de filho que mana leite e mel, uma terra prometida, foi necessário passar por um processo, como eu disse, de transformação, principalmente dessa mentalidade. E eu vou trazer aqui 4 passos para entender como é importante dar glória a Deus, não se conformar, mas se permitir a passar pelo processo para receber a promessa, que é a aliança que o Senhor tem para nós. E nesse caminho de se permitir a passar pelo processo para receber a promessa, aí sim tomar cuidado com as propostas ou princípios. Será que eu vou tomar decisões, as minhas ações, o meu comportamento, minha ação de mente e o meu comportamento de ação está pautado em propostas ou princípios? Então, aqui é o convite. Esse processo que eu disse que tem 4 passinhos, o primeiro é um processo de maturação que vem da transformação, como a borboleta. A borboleta, antes mesmo dela voar com as asinhas, ela era uma lagarta que se arrastejava, tinha pezinhos. Antes dela passar pelo processo de transformação, o processo de casulo ali, de metamorfose, ela precisou passar pelo processo de metanoia, mudar a mente dela. E este é um dos convites do passar pelo processo. Eu trocar essa mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho que toma posse da terra dele. Herança, não se comportar lá como escravo, como pedinte, como órfão, né? Nem como escravo, nem como órfão, aquele que pede, aquele que já sabe que foi abençoado. Como que eu acesso as bênçãos do Senhor? É como eu acesso a minha herança por direito? É só tendo principalmente uma mentalidade. Quando está lá em Provérbios 23:7, assim como me vejo na alma, assim eu sou. Como está a minha mente, as minhas emoções, as minhas verdades, governada pelas minhas experiências ou governada pela verdade de que eu sou filho. Então, esse processo é para a gente desenvolver essa verdade, nesse processo de transformação. E quando eu passo por esse processo de transformação, eu passo por perseverança. E quando eu persevero na fé, na verdade de quem eu sou, eu desenvolvo o quê? Filhos perfeitos, como está lá em Tiago, do 1 ao 5, esse perfeito não é de perfeição, porque perfeito é só ele, é perfeição no grego de maduro, filho maduro. Só o filho maduro passa pelas provas com perseverança, aumentando a fé. Olha só, e integridade, aí recebe a coroa da vida. Olha a importância de passar pelo processo, esse processo de transformação, onde nos traz maturidade. E a terra prometida é para filhos, sim, essa mentalidade, mas filhos maduros, porque Canaã, a terra onde mana leite e mel, é a terra para os filhos, é a promessa, mas é uma terra de gigantes. Como que eu chego lá?
subestimado ou chego posicionado? Olha o posicionamento de filho, tomando posse daquilo que é por direito, não pedindo, por favor, é tomando posse. Mas eu só posso tomar posse quando eu sei quem eu sou, porque eu tenho segurança. Então, esse é o primeiro passo de transformação para atingir a maturidade. E da maturidade eu tenho o quê? A autorização. Eu estou autorizada a estar lá em Canaã, tomando posse daquilo que é meu. O segundo passo para passar pelo processo, muito importante a gente observar, é o crescimento. O crescimento. Só que muitas vezes o crescimento é um tempo de demora, como a semente. A gente planta uma semente, achou que não aconteceu nada. Porém, é esperar sem duvidar, sem duvidar. Porque quando eu ponho dúvida, eu já tiro fé. E Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com fé, com convicção. Se eu plantei, fiz todo o processo de regar, de adubar, na espera ali, crendo que vai acontecer, começa a germinar. Aí começa o processo de germinar, aí vai crescendo, e aí sim floresce e frutifica. E trazendo para a Bíblia, quando Jesus ele nasceu menino, está lá em Isaías 9:6, e o governo estava sobre os seus ombros. Olha aqui o governo. Crescimento traz governo. Quando, com 12 anos, ele anunciou a mãe procurando ele, falou: Você não sabe que eu estou aqui na casa do meu pai? Na casa do pai, já cuidando dos negócios do pai. Se ele tinha 12 anos, mas o ministério dele começou com 30, onde fala que ele passou por um crescimento de estatura, habilidade, sabedoria e graça do Senhor. Ele foi crescendo em estatura e em sabedoria e graça. Para quê? Para estar preparado para lidar quando chegasse o ministério dele. Fora que nos judeus, 30 anos atinge esse momento de maturidade, né? E esse maturidade está no governo. E o governo gera o quê? Autoridade. Então, a autoridade, o governo estava sobre os ombros dele, ele nasceu pequeno. Quem nasce grande é gigante, né? Ele nasceu pequeno e aí foi desenvolvendo, até para trazer essa autoridade para nós, para esse crescimento a ponto de desenvolver. E o terceiro passo é esse desenvolver. Quando um bebê mesmo está na barriga da mãe crescendo, né? Crescendo e desenvolvendo. Esse desenvolver é porque para crescer. E quando eu cresço, eu cresci para desenvolver, para romper. Quando eu rompo, eu e nasce, o bebê nasce, é quando ele rompe que ele nasce, então ele está livre para realmente, como, por exemplo, a borboleta que eu trouxe no processo de transformação de maturação, quando ela estava já o quê? Desenvolvida, chegou o tempo de romper, não pôde romper antes, aí ela nasceu livre para voar, assim um bebê, e o bebê na barriga da mãe, fazendo uma analogia, chegou o período dele romper, ou ele nasce ou ele morre, ele não sabe como vai ser aqui fora, mas ele tem uma certeza, se eu ficar lá dentro, eu vou morrer. Então, olha a importância de se desenvolver para romper. E muitas vezes a gente fica parado ali com medo de romper, não se posiciona, não se permite, e ali acaba morrendo no deserto. Como, por exemplo, reclamando, muitos ali morreram literalmente por ser pegos pelos medianitas porque estavam cansados ou adoraram bezerros de ouro, não quiseram se desenvolver. Olha a importância de transformar, de maturação, de crescer para ter governo e também de desenvolver para romper e ser livre. E aí sim, esse período também de processo é um período de preparo. Eu sou legítima, eu tenho autoridade, eu tenho autorização, eu sou livre, agora eu estou preparada para gerar musculatura. A rainha Esther, antes mesmo dela ser escolhida, ela passou por um período de processo, desse processo de preparo, 6 meses na mirra, 6 meses no perfume, trazendo para o contexto de mirra, é de cura, mirra é cura. Então, esse processo, a gente vai se aproximando mais de Deus, se tornando dependente, sabendo quem nós somos na cruz, e na cruz que existe cura. Olha a importância, aí eu tenho o quê? Aquilo que é uma ferida, ela foi curada, virou uma cicatriz, e toda ferida cicatrizada, ela gera um ministério aberto, eu tenho unção, eu estou preparada, capacitada, legítima, eu tenho autoridade, eu tenho autorização, eu sou livre, legítima para cumprir o meu papel de filha, exercer meu papel de filha, porém filha madura. O Senhor tem para nós liberar as promessas dele, mas quando tornamos filhos maduros. E quanto tempo demora esse processo? É o tempo quando a gente não faz mais nada com as forças do nosso braço, quando a gente entende que a gente é filho, eu sou filho, eu realizo o meu
da missão de filho, meu papel de filho. Qual que é o papel de ser filho? Tem uma ação sim, seu filho adulto, existe uma ação, não fica só esperando a energia da criança que só espera. Do adulto existe uma ação também, porém sem sair do papel de filho. Filho confia, filho entrega, filho espera no Senhor. A dependência, é isso que o Senhor nos quer, esse relacionamento de intimidade, que Ele é nosso Pai, Ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade, ele quer saber que temos um coração, sim, de criança dependente dele, mas uma mentalidade de governo, de rei, porque nós fomos feitos lá em Jeremias, ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos fez é pelo Espírito, ele fez, depois ele nos criou do pó da terra, que foi o homem, criou do pó da terra, e em Gênesis 2:7, ele soprou o fôlego de vida que é a alma, e depois ele fez a mulher da costela deste homem, né? Já não foi feita do pó da terra, mas da carne da sua carne. Então, olha a importância de saber quem eu sou. Olha essa importância. Aí sim, sou feita dele para governar. E quem é que governa? Filho maduro. Porque o governo gera essa autoridade, essa autorização. Eu tenho essa liberdade e eu estou o quê? Preparada, ungida, com musculatura. Então, eu não sou mais escravo, que sou escrava do medo de que eu estou fazendo algo de errado, que perdeu esse relacionamento. E neste processo, eu vou ter o processo da cruz, de saber quem eu sou, e através de Jesus Cristo, eu sou filha, eu religo essa paternidade, eu sou filha. Aí sim eu chego em Canaã para viver as promessas dele, para viver aquilo que ele tem como prometida, a terra prometida. Viver não do maná e nem do escravidão de ter que fazer para ter. Eu sou. E o filho, inclusive o filho obediente, come o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, uma vida abundante, é sim para os filhos, sim. Então nós precisamos nos posicionarmos. E como é importante a gente dar glória a Deus pelo processo. E como eu falei, quando eu entendo que eu não faço mais nada, que eu não explico Deus, aí acontece. Aí ele dá a senha para nós. Então, esse período, quanto tempo demora o processo? Pode demorar 2 anos ou 40 anos, como demorou o pessoal do Egito. Porque tudo depende de como a gente se encara, como a gente se posiciona diante desse processo. Não é para se conformar, mas é para se posicionar, dando glória a Deus. E o Senhor age no glória a Deus. Glória a Deus, e o Espírito dele age, não na reclamação, na murmuração, que aí a gente traz mais, vai ficando mais atrasado, morto aí pelos medianitas. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para a gente refletir como é importante a gente não reclamar e sim dar glória a Deus dentro desse processo, desses 4 passinhos de transformação, de crescimento, de desenvolvimento, de preparo. Esse é o resultado de passar pelo processo e nos tornar filhos maduros, tomando posse da nossa herança. Quer saber mais conteúdos como este? Como eu falei no comecinho, segue aqui. Eu também trabalho dentro da nossa comunidade Fêmeas. Temos a oficina empreendedora, onde a gente trabalha o comportamento das empreendedoras, sim, através do relacionamento, negócios do pai, porém, nosso comportamento de filha, quando eu sei quem eu sou, eu realizo muito bem meu papel de filha, de esposa e de mãe. Toda segunda-feira eu trago conteúdos como esse de forma mais explícita, com mais ensino mesmo, porque a gente senta para aprender, para levantar, para ensinar, saber ali comportamentos de uma filha de Deus. Toda segunda-feira, coloque aqui que eu mando para vocês aí mais informações da nossa comunidade.